A gente vai receber um convidado agora, que é o deputado federal Rui Falcão, que é do PT de São Paulo, porque ele protocolou ontem no Supremo Tribunal Federal uma representação contra o governador de São Paulo, assunto que já abordamos aqui no nosso All News há pouco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava em Brasília nos últimos tempos, articulando a anistia para o Congresso, lá no Congresso brasileiro, foi inclusive também no Supremo Tribunal Federal, conversar com ministros e nessa situação do Rui Falcão, ele alega que o governador está interferindo de maneira indevida na separação dos poderes e possivelmente numa obstrução de justiça. A gente quer entender melhor isso. O deputado já conosco. Olá, deputado Rui Falcão, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Estou aqui à disposição de vocês para explicar por que dessa iniciativa. Bom, essa petição foi encaminhada, foi já direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator da ação sobre a tentativa de golpe. Eu queria que o senhor explicasse por que o senhor acha que Tarcísio de Freitas está obstruindo a justiça. Bom, é um comportamento reiterado. Primeiro, vocês mesmos já noticiaram, a Mônica Bergamo e outros jornalistas, que ele foi até Brasília, junto ao Supremo, solicitando a devolução do passaporte para o ex-presidente Bolsonaro para que ele fosse até os Estados Unidos. Quer dizer, é uma interferência indevida junto ao poder, justamente no momento em que o processo está em andamento. Depois, ele é governador do Estado. Com que recursos ele foi a Brasília para fazer essas tratativas? Isso está fora da alçada do governador do Estado. Então, o fato mais recente que consagra isso, e por isso eu peço a investigação de uma provável obstrução de justiça, que é ele articular junto ao Legislativo, portanto, um outro poder, para que concedam anistia geral, inclusive ao ex-presidente, e fazendo supostamente maioria no Legislativo para que isso ocorra antes, inclusive, que o julgamento termine. Então, primeiro, ele interfere junto ao Legislativo, que é outro poder, e interfere junto aos trâmites do Poder Judiciário. Então, ele faz uma dupla interferência indevida no Legislativo, que é um poder diferente, e no Executivo também. E a Constituição Federal, no seu artigo 2º, diz que deve haver uma harmonia entre os poderes e não interferência de um sobre o outro. Então, isso por si só já configura uma tentativa de obstrução de justiça. Então, eu peço, inclusive, para que o ministro Alexandre de Moraes solicite ao Ministério Público Federal que investigue com que recursos o governador foi até Brasília. Foi com recursos públicos? Se foi com recurso público, está prevaricando, porque ele não está no seu papel de governador quando faz essa viagem, né? Então, ele procura influenciar junto a um processo que está em andamento. Portanto, ele está tentando obstruir a justiça. Ele quer mobilizar apoio parlamentar para uma anistia ampla, como uma espécie de pedágio para ele viabilizar eventual apoio dos bolsonaristas à sua campanha à presidência. Deputado, então, para além da suposta... Diga. Pois não. O senhor levanta debates interessantes na sua petição, inclusive com que recursos foi o governador a Brasília, não é? Essa tese da tentativa de obstruir na condução dos trabalhos do judiciário. Agora, o que eu queria lhe perguntar é, noutros tempos, uma petição como a sua seria direcionada à Procuradoria-Geral da República, não é? O senhor se dirigiu diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive levantando dúvidas sobre esse tipo de recursos do Estado de São Paulo podem ter sido utilizados para financiar uma viagem a Brasília que não interessa ao contribuinte paulista, não é? Por que o ministro Alexandre de Moraes e não a Procuradoria? O senhor não ultrapassou um degrau nesse endereçamento? É que tem o princípio da prevenção. Como é o ministro Alexandre de Moraes que conduz o inquérito e, inclusive, a investigação sobre aquela tentativa de
favorecer a fuga do Bolsonaro, porque, como se viu posteriormente àquela iniciativa do governador, localizaram uma carta, se não me engano, à embaixada ou ao presidente Milei, solicitando asilo na Argentina. Então, como o processo é prevento, eu posso me dirigir diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, até porque a violação, a interferência é também no judiciário, e eu não pulo um degrau, porque eu solicito que o ministro Alexandre de Moraes se dirija ao Ministério Público Federal para essas investigações sobre os recursos, sobre a iniciativa dele. Então, eu acho que, do ponto de vista jurídico, inclusive, não só do ponto de vista político, a nossa representação tem fundamento. Bom dia, Sakamoto aqui. O senhor fez a sua representação em meio e citando, né, inclusive o inquérito 4995, foi aberto e está em curso na Polícia Federal para investigar exatamente tentativa de obstrução, coação, ataques à soberania, relacionado inclusive ao 2668, né, o julgamento do golpe. E nesse inquérito, o Bolsonaro ganhou uma prisão domiciliar já, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, também foi indiciado junto com ele. O senhor faria um paralelo das ações de Bolsonaro e de Eduardo com Tarcísio? O senhor acha que essas ações estão ligadas ou Tarcísio fez tudo isso sem uma conexão, sem, digamos, uma articulação com Bolsonaro, ou já no meio disso algo semelhante a uma organização? Veja, eu estou me detendo a fatos ocorridos e não quero fazer nenhum tipo de interpretação sobre conexão entre ambos, porque eu vou entrar mais numa parte de especulação política. Eu prefiro me fixar nessa questão da obstrução de justiça, até porque, com base nisso, eu peço uma série de ações cautelares em relação ao governador. E essas ações cautelares, elas supõem, inclusive, a apreensão do passaporte, ou dos passaportes, se ele tiver também mais de um passaporte diplomático. São medidas necessárias e bem fundamentadas, né? Então, eu peço para que haja, além dessa ciência, o Ministério Público para investigar os recursos gastos, se são recursos de natureza pública ou não, e as medidas cautelares, proibição de se ausentar do território nacional, sem prévia autorização do Supremo, entrega dos passaportes. Peço também que haja nenhuma comunicação com réus e investigados na ação penal 2668 no inquérito 4995 e que ele se abstenha, direto ou indiretamente, de forma a pressionar a Suprema Corte, os seus ministros, sob pena de decretação de prisão preventiva. Aliás, como prevê em caso de descumprimento do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. São ações cautelares necessárias para que o governador não prossiga, inclusive, nessas ações ilegais e que interferem no devido processo legal em andamento. Deputado, eu queria falar um pouquinho também sobre a anistia. O senhor está com o tempo corrido, tem só mais alguns minutinhos conosco. Existe toda uma articulação para a anistia em si. Agora, tirando o governador de lado e a articulação dele, a prática, a real do que está acontecendo no Congresso brasileiro. Valdemar Costa Neto diz que tem já votos suficientes para que isso seja colocado em pauta e votação e aprovação, né? Queria saber, há alguma possibilidade, né, do governo apoiar algum tipo de anistia? Não para Bolsonaro, que a gente sabe que já foi dito mais de várias vezes, mas há uma discussão se poderia, de repente, uma anistia a outros envolvidos no 8 de janeiro, com uma redução de penas. Existe algum espaço para alguma anistia do 8 de janeiro? Bom, eu tenho acompanhado, aí não é só minha opinião, eu tenho acompanhado os editoriais de toda a mídia, da Folha, do Estadão, do Globo, do Valor Econômico. Há uma reprovação generalizada
inclusive juristas que já integraram o Supremo Tribunal Federal, como o ex-ministro Aires Brito, o ministro Celso de Mello, dizendo que essa questão da anistia, ela é cláusula pétrea. Você não pode anistiar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. Então, eu quero crer que isso aí não vai prosperar. Se, porventura, isso vier à pauta da Câmara dos Deputados e for aprovado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que não pautará esse tipo de medida ilegal. Caso ela prosperasse ainda, o Supremo Tribunal Federal aí teria uma crise direta entre os poderes, porque ele iria inquinar de inconstitucional. Eu acho que isso está fora de propósito, inclusive quando nós estamos às vésperas de ser proferida uma sentença não só em relação ao ex-presidente, mas todas as suas corja de golpistas, que inclusive, isso é algo que é bom repetir, não queriam apenas contestar o resultado eleitoral, planejavam matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. São questões gravíssimas que não podem ser anistiadas em caso de condenação, porque depois eles vão transgredir novamente. Eles não querem anistia para a pena, querem anistia para os seus crimes para continuar transgredindo. Então, acho que isso não tem cabimento. Já houve mais de metade daqueles que foram envolvidos no 8 de janeiro que fizeram transação penal, acordos de transação penal, para que não precisassem cumprir penas. E a qualquer momento, as pessoas que se julgam injustiçadas podem pedir revisão de penas. A tal da moça do batom e outros que são apresentados como exemplos de exageros, que eu não acredito que sejam, podem pedir revisão penal. É uma medida jurídica cabível, diferente tanto do indulto como da anistia. Aliás, faltou dizer aqui que o governador Tarcísio propôs como primeira medida, caso fosse eleito presidente, indultar o presidente Bolsonaro. Quer dizer, são ações evidentes de cunho eleitoral, de cunho ilegal, que precisam ser reprimidas. A despeito de muitos considerarem descabida, a proposta está avançando, né? O deputado líder do vosso partido, Lindeberg Farias, líder do PT, ele que participou de reuniões de lideranças com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, nesta semana, ele disse que está preocupado com o vulto que esse debate sobre a anistia ganhou na Câmara, achava que o tema estava enterrado, mas receia agora que possa avançar. Eu lhe pergunto, se avançar, acha que o presidente Lula deveria vetar a anistia, antes mesmo de questionamento no Supremo, e que efeito político poderia ter a eventual aprovação de uma proposta de anistia no Congresso Nacional? Eu vou opinar sobre o que não existe ainda, respondendo a sua pergunta. Quero crer que o presidente Lula vetaria. Agora, as consequências políticas, o próprio Datafolha, o próprio Instituto de Pesquisa mostra que 61% da população pesquisada não votaria em quem aliviasse a situação dos envolvidos no 8 de janeiro, particularmente o ex-presidente. Então, cada deputado, o voto é aberto, cada deputado vai ter que responder pelo seu voto. No nosso caso, da nossa bancada toda, do nosso partido, se isso vier à pauta, votaremos contra a urgência, contra uma proposta visivelmente ilegal. Agora, a consequência disso, a população vai avaliar, inclusive no momento da eleição. Seria até interessante que houvesse um placar, assim como teve o tal do impostômetro, um placar sobre quem apoia a anistia, quais os deputados e senadores, eventualmente, que apoiam essa anistia. É interessante, inclusive nos seus estados, nas suas cidades. Um anistiômetro, exatamente. Deixo aí como sugestão para vocês. Mas é interessante, né? Porque o senhor fala com toda a força aí, isso não passa, a oposição falou outra coisa, né? Isso passa, vamos ver o que passa e o que não passa. Vai ser... Fala, pode falar. Que anistia, não a votação.
O senhor falou que a anistia não passa porque o presidente Lula vai vetar, é isso? Não, eu falei que se ela for a voto e tiver maioria, ela não passa como medida eficaz, né? Ela não vai anistiar alguém. Ela não tem valor jurídico e político. Vai ser derrubada pelo Supremo, é isso? Não, ela pode nem ser aprovada porque ela precisa passar pelo Senado, onde o presidente Davi Alcolumbre está dizendo que tem uma outra proposta que não é de anistia, como essa que supostamente vai ser apresentada, cujo texto a gente nem conhece ainda. Entendi. A propósito, essa proposta do Davi Alcolumbre não é também meio descabida, porque antes mesmo da condenação já se está a falar em redução de pena e não vai beneficiar só aqueles que já foram condenados, aqueles peixes pequenos ali da invasão dos prédios, né? Da Praça dos Três Poderes, porque se for aprovada uma lei e considerando o princípio jurídico segundo o qual uma lei retroage quando for para beneficiar os acusados, os condenados, isso vai acabar beneficiando o Bolsonaro também, no mínimo com uma redução de pena, não lhe parece? Bom, eu não sei exatamente o que o presidente do Senado está propondo. Eu só vi na mídia que ele teria outra proposta. Vamos ver se é isso que você alega, isso que você afirma. A consequência é essa mesmo. Se for aprovada algo que reduz penas, se é que isso também não pode ser questionado pelo Supremo, mas uma lei uma lei, ela sempre no campo penal, uma lei beneficia, ela retroage no tempo, né? Então, caso isso venha a ocorrer, sua conclusão está correta. Deputado, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Um bom dia ao senhor, até a próxima. Até a próxima, bom trabalho para você, por Josias e por Sakamoto. Obrigada. Obrigado, deputado. Deputado federal Rui Falcão conosco hoje, ele trazendo aí a alegação dele, por que ele acha que Tarcísio tem que ser punido em relação a essa articulação de Brasília.